Chega mais, nação, seja muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte. Então, se você não, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos nesse sabadão, dia 27 de dezembro de 2025. Mercado da bola bastante agitado no Mengão. Rapaz, dia quente, Felipe Luiz e Flamengo chegando aí. Muito triste o resultado que está saindo. A gente achava que essa renovação seria muito rápido, mas não está indo de jeito nenhum. Grande, um vídeo extremamente importante, porque eu tive acesso à pedida de Jorge Mendes, que representa Felipe Luiz nas conversas com o Flamengo para poder renovar o contrato, e eu tive acesso ao que ele pediu ao Flamengo. E vou dar um spoiler para vocês. A renovação de contrato hoje, dia 27 de dezembro, chance zero de acontecer. E vocês vão entender quando eu trouxer os números para vocês e o porquê a diretoria do Flamengo, nesse momento, não aceita renovar, não aceita a pedida do Jorge Mendes, repito, empresário do Felipe Luiz nessas conversas com o Flamengo. Chance zero hoje, dia 27 de dezembro, de acontecer. E eu vou trazer todas as informações, todos os números que eu tive acesso a essa pedida do Jorge Mendes ao Flamengo. Isso tudo no vídeo de agora, mas antes, gostaria de dar um recado especial para vocês. O Futebol Brasil Ação para liberar o jogador. Então, esses interesses foram antigos. Isso quer dizer que pode não acontecer? De repente, o interesse volta novamente e aí o Flamengo abre conversa. Mas com o Fluminense, não. Isso é fato. O Flamengo não vai reforçar o Fluminense para a próxima temporada. Algo, inclusive, que me chama a atenção no caso do Botafogo com Marlon Freitas e Palmeiras. Eu acho que o único ponto contra a negociação é você reforçar um rival que vai brigar com você por títulos. E no caso do Flamengo, eu acho que está extremamente certo. Tanto Fluminense, São Paulo e Atlético Mineiro são clubes que, teoricamente, sempre entram na temporada brigando por alguma situação, seja Copa do Brasil, título, enfim. Então, acho que não tem que reforçar nenhum rival brasileiro mesmo, não. Tá certo o Flamengo. Vamos para o assunto principal desse vídeo, galera. Felipe Luiz. Pois é. Eu estava almoçando na minha tranquilidade, até postei lá no meu Instagram, no meu history. Enfim, em dezembro, fazendo o que eu tanto amo, almoçando com calma, sem a correria de trabalho, em silêncio. E aí o meu telefone toca. E quando essa pessoa liga, tem que atender. Eu particularmente odeio falar no telefone. Quem me conhece, quem convive comigo sabe, cara, não me liga, que eu não vou atender, a não ser que for muito urgente mesmo. Eu não suporto falar no telefone. Mas quando essa pessoa liga, tem que atender. Eu atendi. E aí essa pessoa falou assim, Veneiro, não sei se você está acompanhando aí, mas teve jornalista da ESPN que noticiou que o empresário do Felipe Luiz pediu 5 milhões de reais por mês. Eu vou te trazer aqui a verdade. E essa pessoa até mandou um print, visualização única dos papéis ali, dos números. Beleza. E a verdade em relação a essa pedida do Felipe Luiz ao Flamengo. E quando eu falo do Felipe Luiz, na verdade é do Jorge Mendes, tá? Que é o representante do Felipe Luiz nessas conversas com o Flamengo pela renovação de contrato. E vamos aos números, o que ele pediu, porque assim, eu tenho tudo de maneira bem resumida aqui, porque eu publiquei tudo nas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram. A última pedida do Jorge Mendes ao Flamengo para renovar o contrato de Jorge Jesus, lembrando que o Flamengo ofereceu 2 anos de contrato. Em números, 5 milhões de euros, que dá quase 33 milhões de reais por ano, tá? Livre de impostos. Ou seja, o Flamengo, além de pagar o salário dele, o Flamengo teria que assumir os impostos que, teoricamente, Felipe Luiz deveria pagar aqui ao assinar esse contrato. Isso para ele é a comissão técnica. Isso equivale a quase 3 milhões de reais por mês. Só que o Flamengo ainda teria o custo dos impostos. Além disso, o Jorge Mendes pede bônus por títulos, e a chance é grande do Flamengo conquistar títulos na temporada, multa rescisória baixa em caso de quebra de contrato, se ele receber uma proposta do exterior e aceitar. Gente, eu vou repetir para vocês. 5 milhões de euros por ano, livre de impostos, Flamengo bancando os impostos. Isso equivale a quase 3 milhões de reais por mês, mais o Flamengo pagando os impostos, bônus por títulos
e são bônus altos, e multa rescisória em caso de quebra de contrato se ele receber uma proposta do exterior e aceitar. Uma multa rescisória baixa. Não me falaram o valor da multa rescisória, mas seria baixa. A pessoa do Flamengo falou assim, nessas condições, Vene, sem chances de renovar. E calma, tem mais, porque eu tenho mais informação sobre isso. O Flamengo deu um prazo até amanhã, domingo, para Jorge Mendes resolver a situação da renovação. Ou a gente cede, ou o Fla botará um ponto final na negociação para partir na busca de um novo treinador. A diretoria do Fla entende que já esticou a corda ao máximo possível e crê que a outra parte, para que a relação continue, também precisa ceder, o que até o momento não aconteceu. A visão dos dirigentes é: Felipe Luiz é sim a prioridade, mas também não dá para atender a todos os caprichos e se ajoelhar para um profissional. Desculpa. A pedida de Jorge Mendes de 5 milhões de euros por ano, além de bônus por títulos e multa rescisória com montante baixo, é de valor líquido, sem impostos, ou seja, o clube pagando tudo. O entendimento é que na Europa ele não ganharia essa quantia, não nesse estágio de sua carreira. Mais um post aqui, de maneira resumida. O que impede a renovação de Felipe Luiz com o Flamengo, de maneira resumida, é salário fora da realidade pedido pelo empresário do treinador. Como dito anteriormente, o Flá deu uma data limite de até amanhã para Jorge Mendes, agente de Felipe Luiz, para ele decidir diminuir a pedida ou a diretoria vai em busca de um novo comandante. O Flamengo quer ficar com o Felipe Luiz e entende que já cedeu ao máximo, mas na visão da cúpula rubro-negra, a outra parte não cedeu. Por hora, a renovação não vai sair. E aí, pessoal? É o que eu falo para vocês. Para mim, o Felipe Luiz é a prioridade, tem que ser a prioridade. Mas, gente, o que o empresário pediu aqui, de verdade, é fora da realidade para o futebol brasileiro. Não dá para aceitar uma situação como essa. Você vai, como a pessoa disse aqui, você vai se ajoelhar na frente do profissional. Você aceita uma valorização salarial absurda, e ele merece a valorização não absurda desse jeito. Você paga os impostos, e você ainda aceita uma multa rescisória baixa se ele decidir aceitar a proposta do exterior? Não faz o menor sentido. Na história, Felipe Luiz, Flamengo, renovação de contrato. O Diogo Dantas, no jornal O Globo, publicou ontem, às 3h38 da tarde, a seguinte matéria. Felipe Luiz pede ao Flamengo salário de Abel Ferreira e negociação trava na reta final do contrato. Acordo precisa sair até o dia 31, quando termina o atual vínculo. Hoje é dia 27, então faltam 4 dias para o contrato terminar. É só você apostar e aí o avião... O Dantas, o que está pegando é o salário. Aliás, a Emanuele Ribeiro, que é setorista do Flamengo no GE. Globo, também já tinha trazido essa informação. Que os detalhes, eu estou vendo muita versão circular aí sobre multa, que a multa está emperrando, é porque o Flamengo precisa se proteger, caso ele queira sair para a Europa, ele nem tem as licenças ainda. Começou a surgir uma narrativa, não sei de onde saiu, muito estranho, mas segundo a apuração da Emanuele, multa está resolvido. Bônus, multa... tempo de contrato que seria até 2027, tudo isso já está ajustado entre Flamengo e Felipe Luiz. Não tem nada de multa emperrando, não. O que está emperrando, segundo a Emanuele Ribeiro, segundo o Diogo Dantas, veja que são vários profissionais indo na mesma direção, é a questão do salário. O Felipe Luiz teria pedido um salário equivalente ao do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Então, do que nós estamos falando? O Abel tem um contrato com o Palmeiras que prevê vencimentos de 5 milhões de euros por ano. Tenha calma, presta bem atenção, não é por mês. 5 milhões de euros por ano. Então, se você converte e traz para o real, isso dá mais ou menos 2,5 milhões de reais por mês. É o salário do Abel. Esse salário que o Abel atualmente recebe no Palmeiras, ele é quase 10 vezes maior o salário atual do Felipe Luiz. Felipe Luiz, na Série A do Campeonato Brasileiro, foi o técnico com o menor salário. Nessa última Série A, o técnico campeão ganhava menos, por exemplo, que o técnico do Mirassol, o Rafael Guanais, que fez um excelente trabalho também.
Mas é um clube estreante na primeira divisão, um clube muito menor, de uma cidade bem pequena aqui do interior de São Paulo. Então veja, seria um salto grande no salário do Felipe Luiz. E o Flamengo estaria endurecendo essa negociação, não chegando num primeiro momento no valor que o Felipe Luiz pretende. Nesse valor pedido pelo Felipe Luiz, segundo a matéria do Diogo Dantas, também tem uma comissão para o Jorge Mendes, que é o empresário. 10% seria a comissão, é o cara que está à frente dessas tratativas com o Flamengo. E aí estamos no famoso cabo de guerra que eu sempre digo das negociações. Dois lados numa mesa, um lado puxa para si, o outro puxa para si, até ver onde vai, até ver quem tem mais força, ou se de repente a corda vai partir, e aí vai cada um para o seu lado. Então, dado o contexto, agora vamos lá, vamos à minha opinião, tenho várias sobre esse assunto. Primeiro, está claro, independentemente se você concorda com o salário de 2,5 milhões de reais por mês, 3 milhões de reais por mês, independentemente se você acha que é exagero ou não, se você acha que os valores praticados deveriam estar numas prateleiras abaixo, independentemente disso, você há de convir que o salário do Felipe Luiz está defasado. Concorda? Não dá para o Felipe Luiz, o técnico que teve os melhores resultados do futebol brasileiro em 2025, um técnico que, quando chegou no Flamengo para o time principal em outubro de 2024, 2 meses depois, 1 mês depois, já estava ganhando Copa do Brasil, um trabalho fantástico, não dá para esse cara ser o 20º treinador mais bem pago da Série A, o último entre os treinadores da Série A. Isso não faz o menor sentido. Então o salário dele está abaixo daquilo que ele realmente vale. Agora, claro que essa coisa do valor é algo... Cada profissional tem uma noção do quanto vale. E aí o mercado determina, o mercado regula, o mercado afirma, olha, tá correta essa tua avaliação. Ou o mercado diz, não, você superestimou teu valor, teu potencial, tua capacidade. Peraí, vamos trabalhar em bases mais realistas. É assim que funciona. Negociação é isso aí. Então, o Felipe, ele está no direito de pedir o salário que ele deseja, porque todo profissional tem esse direito. O Flamengo está exercendo o direito dele de tentar algo que traga o retorno esportivo, mas que financeiramente faça sentido dentro do planejamento dele. Então, até aí, cara, não tem vilão, não tem mocinho nessa história, tá todo mundo vendo o seu. Entenda que são profissionais do futebol. Por mais que o Felipe ame o Flamengo, foi campeão como jogador, foi campeão como treinador, tenho certeza que o Felipe tem um carinho enorme pelo Flamengo. Mas ele tem que pensar na carreira dele, ele tem que pensar na família dele, ele tem que pensar no futuro dele, é super normal. Tenho certeza que o Flamengo tem enorme carinho e gratidão pelo Felipe Luiz. Mas antes de qualquer coisa, o Flamengo tem que pensar no orçamento dele, nas contas dele, nos recursos dele. Então, não tem vilão nem mocinho. Agora, eu acho que um clube tão saudável financeiramente como o Flamengo tem a capacidade, pode se dar ao luxo de pagar ao Felipe Luiz, ao seu treinador, que já provou a sua competência. Não é um cara que chegou ontem, fez um trabalho de 3 meses, ganhou um campeonato carioca só, chegou e falou, agora eu quero 2,5 milhões, 3 milhões. Como é teu nome? Não é isso, né? É um cara que, em 14 meses, comprovou com a sua competência. Entregou, tá aqui, ó. Air Fryer. Do Brasil, um carioca, um brasileiro, uma Libertadores e um vice de mundial quando a gente perdeu nos pênaltis. Tá aqui, ó. Esse é o meu trabalho. Porra, trabalharaço. Ele entregou. Então ele está em condições de pedir. E o Flamengo, por tudo que arrecada, pela força que tem, pela saúde financeira que tem, é um clube que tem condições. A questão aqui não é que o Flamengo não tenha condições de pagar os 3 milhões que o Felipe Luiz está pedindo por mês. Parece que é nessa faixa aí. Não é isso, né? Isso não está em questão. O Flamengo tem. O Flamengo tem. Agora, o Flamengo entende que determinados valores ele não quer trabalhar. Com determinados valores ele não quer trabalhar. Ele quer trabalhar em outras bases e é direito dele. Só acho que correr o risco de perder um profissional do nível do Felipe Luiz por, sei lá, qual deve ser a divergência? 500 mil? 800 mil por mês? Qual deve ser o... Faz sentido? Perder um cara que te entregou tanto em 2025 e muito provavelmente te entregará muito em 2026. Tem o domínio do vestiário, tem um excelente trabalho, é estudioso, é o melhor técnico brasileiro em atividade.
Tranquilo a gente afirmar isso, né? Técnicos nascidos no Brasil que estão no mercado hoje. Mesmo com 1 ano e 2 meses de carreira no profissional, estamos falando do melhor treinador brasileiro da atualidade. No momento é ele. Desculpa, não é o Tite, desculpa, não é o Dorival, desculpa, ainda não é o Rafael Guanais, não sei se virá a ser um dia, né? Não é nenhum desses caras. Com todo respeito, temos profissionais experientes, com muita bagagem, excelentes no futebol brasileiro, mas hoje não é o Cuca, não é o Abel Braga, não é. Com todo respeito, nós estamos falando do Felipe Luiz, melhor treinador brasileiro da atualidade. Eu, se fosse o Flamengo, não correria o risco de perder um cara como esse, de interromper esse trabalho. Não correria o risco. Claro que se o Felipe me faz uma proposta irreal, aí realmente fala, pô, Felipe, você está querendo 5 pau de salário por mês, 10 milhões por mês, isso aí é impossível. Agora, um salário compatível com o salário do Abel Ferreira, que está entre os mais bem pagos do Brasil e mais vitoriosos dos últimos anos, eu acho que faz todo sentido. Porque o Felipe Luiz conseguiu, nesses 14 meses, fazer um trabalho muito melhor que o do Abel dos últimos 2 anos, porque Flamengo e Palmeiras são os times hoje dominantes que diz... Questão do Flamengo. Eu acho que vai ser um retrocesso para o Felipe Luiz se ele não renovar com o Flamengo. É claro que é uma negociação importantíssima para o Flamengo, né? O Felipe Luiz, ele ganhou tudo, né? E quase ganhou o Campeonato Mundial, mas a vida continua, né? Se ele sair, de fato, a vida vai continuar, como continuou quando o Zico parou, por exemplo. Então, o Flamengo não vai acabar por causa disso. Só que o Felipe Luiz, ele tem esse sonho, né? Esse fetiche, essa obsessão de treinar um time no futebol europeu. Só que parado, o mercado para ele ficaria muito mais restrito, né? Então, assim, o poder de barganha, eu já falei sobre isso num vídeo anterior aqui, ele diminui, né? Então, o Felipe Luiz empregado está no mercado de uma forma. O Felipe Luiz desempregado aparece no mercado de outra forma. E até que ponto o Felipe Luiz teria a oportunidade de dirigir um time na Europa de primeira linha? Não, acho muito difícil. Aí você vai falar assim, não, mas peraí, o Simeone dirige, o Maurício Pochettino dirigiu, técnicos sul-americanos, sim, mas esses caras entraram na Europa por clubes menores, né? O Simeone, por exemplo, foi técnico do Catania, um time pequenininho lá da região da Sicília, na Itália, né? E o Maurício Pochettino, bom, que foi vice-campeão europeu pelo Tottenham, na Champions League de 2019, ele começa no Southampton, na Inglaterra, né? Então, assim, eles precisaram percorrer caminhos, a não ser que o Felipe Luiz seja um novo Guardiola, o que não é, né? O Guardiola é um técnico que revoluciona o futebol. Em 2009, para mim, é a consolidação da última grande revolução no futebol, e o Felipe Luiz não é esse cara, né? O Felipe Luiz não revolucionou absolutamente nada, é um técnico muito competente, ainda em início de carreira, mas eu não consigo vê-lo como um revolucionário, isso definitivamente ele não é, né? Então a gente tem que olhar também com certa cautela para o Felipe Luiz, assim como o Arthur Jorge tampouco é um revolucionário. Trata-se de um bom técnico, gente, mas isso mostra até como a classe no Brasil está em baixa, né? Porque, pô, veio um estrangeiro, no caso o Arthur Jorge, né, que dirigiu o Braga, veio para o Botafogo e ganha tudo, né? Então, peraí, o que está acontecendo aqui? Você tem técnicos estrangeiros, portugueses, que não são necessariamente da mesma escola, não existe uma escola monolítica de técnicos portugueses. Eles têm ali as variações, tem técnico que gosta mais de jogo de posição, de transição, mas tem aí um bom caminho, caso de fato seja o Arthur Jorge, né? Você tem técnico português que é entusiasta da periodização tática, do professor Vitor Frade, né? Até o Vitor Pereira é um grande admirador dessa história, o José Mourinho e tal. E a gente, no momento pertinente, a gente explica o que é periodização tática, né? Método de treinamento sempre com a bola, independentemente do tipo de treinamento. Mas assim, a ascensão de Arthur Jorge no futebol brasileiro mostra isso.
Flamengo com o Arthur Jorge seria um time bem diferente do Flamengo do Felipe Luiz. Isso me preocupa um pouco, né? Essa demora, porque a temporada já vai começar cedo no futebol brasileiro. Eu não estou falando aqui de campeonato estadual, né, gente? Estou falando de campeonato brasileiro que começa no dia 28. Então, assim, a chegada de um novo técnico implica a indicação de reforços, né? E o Felipe Luiz tem essa exigência, que eu acho meio maluca também, de querer ter mais autonomia no departamento de futebol do Flamengo, né? O Flamengo não pode, de jeito maneira, ter um técnico que carregue consigo a chave do CT, né? Não pode acontecer, não pode acontecer isso. Então, o plano B do Flamengo é um plano B bem diferente do Felipe Luiz. Isso tem que ficar muito claro. O Flamengo não vai jogar igual se o Arthur Jorge chegar, da forma como o Felipe Luiz pensa futebol. E o Felipe Luiz, para mim, matou a pau na final da Libertadores da América, quando colocou o Varela numa posição mais intermediária, né? Confundindo o Piquerez e abrindo um espaço ali nas costas do lateral esquerdo do Palmeiras, onde atuava também o Murilo e tal. Ficou um buraco ali, demorou para o Abel Ferreira entender o que estava acontecendo. Então ele foi bem demais, ele tem grandes sacadas, mas é um técnico ainda em formação. E me parece que ao eleger Jorge Mendes para representá-lo, esse aí é um empresário, cara, que enfia a faca em todo mundo. A gente já falou aqui no canal sobre quem é Jorge Mendes, né? Um empresário que teve trânsito livre com Pino Zahavi, né? Que foi um mega empresário israelense, né, de futebol, tá? O Mino Raiola. Mas eu penso assim, né? Eu acho que o Felipe Luiz, eu acho que o Arthur Jorge é um grande técnico. Até estão falando, obviamente, o Jorge Jesus sempre voltam a falar do Jorge Jesus, mas enfim, eu particularmente prefiro que o Felipe renove, mas é claro que tem que ser bom para todo mundo. E, aliás, também foi falado em plano B, C, D, sei lá, falou um monte de coisa aí. Você sabe se isso é verdade, se o Flamengo tem um segundo nome, caso o Felipe Luiz não queira, ou isso é só especulação, ou só dizendo, a gente já tem plano. Você tem alguma informação sobre isso? Não, isso há 6 dias eu dei essa informação. O Flamengo alega que já tem plano B, C, tem outros nomes em pauta, né? Aham. Eu imagino, esses nomes que estão vazando aí são óbvios, né? Arthur Jorge tem que rescindir o contrato lá no Catar, ver quais são os termos, se ele teria interesse. Leonardo Jardim está sem clube, né? Convencido a continuar a carreira, ele queria dar uma pausa. Enfim, são nomes óbvios, né? Esses aí, não tem nada de especial, né? E são 2 portugueses. Sim. Vejamos, né, como a coisa vai se processar. Mas, insisto, para o Flamengo melhor renovar esse contrato. Mas né, tem que convencer o técnico de que o Flamengo já está oferecendo algo muito bom para ele nesse momento da carreira. Sim. E o JJ, tem algum plano para isso ou também... Tipo... O JJ está empregado lá ganhando um caminhão de dinheiro, treinando Cristiano Ronaldo, esquece. Também acho, mas é sempre o nome que é falado, né? Não necessariamente é especulado pelo clube, mas todo mundo sempre fala nele, né? Dele. Enfim. Essas declarações do BAP, né, na reunião de conselheiros, qual que você acha que foi o principal impacto depois de um tempo, né, já que já aconteceu, no mercado, na imprensa, entre os outros clubes, dentro do que foi falado pelo BAP? Eu vi o vídeo que você postou no seu canal, que tem a análise de um acho que é advogado, né? Eu não lembro. Isso. E ele fala sobre... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte do nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aí conteúdos, análise para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então, se ficou até o final, peço a vocês que deixem seu like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, galera.